Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, tá bom? A visão desse canal é sempre estar contribuindo de alguma forma para tornar o dia de alguém melhor, uma pessoa, seja homem ou mulher. Bom, estou chegando à Escola Bíblica Dominical, né? Há muitos dias que a gente não grava alguma coisa para vocês, sempre aqueles vídeos curtos, dos shorts, tá? Mas eu quero falar um pouco de Jesus, certo? Eu quero conversar um pouco sobre Jesus. Jesus, ele passou um perrengue, né, com os fariseus, tá? O fariseu era um grupo de religiosos que tinham na época de Jesus, tá? Interessante que Jesus, ele faz um milagre, ele cura um cego. Só que Jesus faz engraçado, ao curar esse cego, ele pega um pouco de terra, cospe na terra, faz aquele lodo, um pouco estranho, né? E passa no olho do cego. E fala com o cego, ó, vai lá no tanque de Betesda e lava. Jesus era inteligente, tá entendendo? Porque no tanque de Betesda havia uma multidão de pessoas esperando o milagre. Você está entendendo? Então tem esse fator aí que Jesus usou. Poderia ter falado assim, ó, vê, tua fé te salvou. Mas Jesus queria que fosse conhecido de maneira mais rápida ainda, tá? Quando você lê a Bíblia era recheada dessas coisas que parecem serem velhas, mas são novas. Tá certo? A gente estava lendo esses dias na Bíblia Sagrada, não lembro se é Deuteronômio, que Deus, quando os filhos de Israel se estabeleceram na terra prometida, estavam se estabelecendo na nova terra, Deus falou para Moisés, olha, avisa os filhos de Israel, quando eles forem construir casa, façam um parapeito, para que não haja caso de sangue, né, na casa desta família, porque a pessoa caiu de cima da casa ou da laje da casa naquele tempo. Pediu, veja bem como que é interessante. Jesus é que, diferentemente do outro cego que ele curou, ele cura esse cego diferente. Ele fala, ó, pegou lá o monte de terra, cuspiu, passou no olho do cego, vai lá e lava no tanque de Betesda. Está escrito aqui no capítulo 9 de João, do Evangelho de João. Ó, versículo 11. Só que havia uma intriga, tá? Porque os fariseus queriam saber quem tinha curado aquele homem. Eles não estavam interessados na cura. Preste muito bem atenção no desvio de atenção. Esse desvio de atenção nos faz perder de vista quem realmente faz. E nos atentamos às coisas insignificantes por vários fatores. Jesus não era aceito pelos fariseus. Porque, como Jesus tinha um ensinamento diferente, o ensinamento de Jesus era totalmente diferente. E como Jesus fazia o bem, ele não era um camarada bem visto por essa classe de pessoas. Nem pelos fariseus, nem pelos escribas, nem pelos sacerdotes e nem pela classe política. Porque há pessoas que preferem que as pessoas estejam vivendo no caos. O caos gera enfermidade. O caos gera homicídios. O caos gera doenças psicológicas, doenças da alma, angústias profundas, pessoas tristes. Você acha que todas as pessoas que estão nas ruas, vivendo como mendigo, morando debaixo dos viadutos, das pontes, dormindo debaixo das marquises das cidades, você acha que todas aquelas pessoas estão ali porque elas querem? Porque elas não têm futuro? Não. Muitas daquelas pessoas estão ali porque elas desistiram de si mesmas.
foram induzidas a viver daquela forma. E esperar a qualquer momento aparecer a morte e levar elas. Algumas delas querem viver? Claro. Mas muitas delas estão desiludidas. E muitas daquelas pessoas que estão nas ruas ali, vivendo como mendigo, perambulando ali, aquelas pessoas têm família, têm casa boa, algumas são de famílias até bem abastecidas. Mas há pessoas que preferem que pessoas como aquelas vivem ali. Há pessoas que preferem que as pessoas estejam vivendo uma vida terrível, infrutífera. Porque muitos lucram com o caos. Quando Jesus chega e cura o cego, ele desmonta muitas narrativas. Quem ficasse cego, quem fosse aleijado, era todos naquele tempo amaldiçoados, considerados pessoas impuras, amaldiçoadas. Era a visão da sociedade naquele tempo. Agora chega um homem, igual a Jesus, e aqui as pessoas, os fariseus, não estavam interessados na cura. Eles perguntaram, indagaram a pessoa que foi curada, questionaram a pessoa que foi curada e também provocaram a pessoa que foi curada a saber se ela acreditava em Jesus ou não. O embate continua. Lê o capítulo 9 do Evangelho de João. Olha só. Alguém vai dizer assim, mas Marcos, você quer chegar aonde? Momento. Evangelho de João, capítulo 9. Eu vou ler apenas do 7. Eu vou ler dos 6. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo, uma massinha, untou com lodo os olhos do cego. Verso 6 que eu estou lendo, do capítulo 9. E disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo, voltou enxergando, conforme o verso 7. Então dizia aos vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego e diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Eles ficaram pasmados. O verso 9. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, o que foi curado, sou eu. Aí, o verso 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos, foi uma indagação. E ele respondeu no verso 11 e disse, o homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, e lavei-me e passei a enxergar. Que é o versículo 11. O verso 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Verso 13, levaram, pois, aos fariseus, olha só, hein? Porque os fariseus eram considerados doutores da lei. Levaram, pois, aquela pessoa, aquele homem que foi curado aos fariseus, o que antes era cego. Verso 14, e era sábado. Quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, e era crime fazer alguma obra no sábado. Olha só, olha o problemão. Verso 15, e tornaram, pois, também os fariseus perguntar-lhe, como você viu, como você passou a enxergar? E ele lhes disse, pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei e vejo. O cara já estava irritado. Né? Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Pois que não guarda o sábado. Preste muito bem atenção que aqueles não estão nem aí pela cura. Eles queriam saber quem que curou o rapaz, certo? E agora falou que essa pessoa que curou não era de Deus porque estava fazendo uma obra no dia de sábado. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, se referindo a Jesus, pois não guarda o sábado. E diziam os outros, como pode um homem pecador fazer estes sinais? Outra pessoa indagou lá no meio do povo. Aí, olha só, e havia dissensão entre eles. Eles estavam discutindo, não pode.
uma pessoa que não tem, que é pecador ou que não é de Deus, não pode fazer esse milagre que foi feito. E tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos, o que tu dizes deles? E ele respondeu que era um profeta. Bom, aqui eu fico por aqui. A discussão, ela continuou. Porque ali o interesse não era saber se o cego estava bem, se ele estava curado ou não. O interesse, ele estava... Havia um jogo de interesses. Jesus estava quebrando um jogo de interesses. O Jesus estava quebrando um jogo de manipulação. Jesus estava quebrando um jogo de maldição que era jogado sobre as pessoas. Quem era cego era considerado uma pessoa que já estava condenada a viver o resto daqueles dias e não tinha direito ao céu. Se desse febre, se desse dor de cabeça, se desse dor de dente, se fosse aleijado, se tivesse alguma mancha, se tivesse alguma coisa que desconfigurasse aquela pessoa, a pessoa era desconsiderada naquela sociedade. Jesus chega quebrando isso tudo. Mas o que os fariseus, sendo religiosos, eles eram os escribas, eles eram os fariseus, era de uma religião considerada uma seita? Por que eles não ficaram maravilhados com o milagre que aquele rapaz sofreu? Por que eles não ficaram maravilhados com a cura que aquele rapaz tinha? Porque estava em jogo muita coisa. Eles tinham medo de Jesus tomar o lugar deles. E quando chega no capítulo 11 de João, a coisa fica feia, porque se juntam em conselho os sacerdotes e fariseus para poder arrumar um jeito de matar Jesus. Temos que eliminar esse homem. Olha, eu não sei como é que você está, minha palavra é diretamente pessoas que fazem a obra de Deus. Eu sempre falo palavras aqui para as pessoas, para ajudar as pessoas, para dar uma motivação à pessoa, para a pessoa entender a sua importância. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que é um pregador, estou falando de homens honestos, fiéis, é um pregador, é um ensinador, é um pastor, é um obreiro assíduo, é um obreiro fiel, que corre atrás, que busca, que faz. E muitos não estão interessados naquilo que você faz. Estão preocupados, talvez, em como eliminar você. Eu quero dizer a você, siga o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus é o melhor exemplo a ser seguido. Foi pressionado, criticado, foi humilhado, mas ele não deixou de cumprir sua missão. Você que é um servo de Deus, é um ministro, é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é um cooperador, um auxiliar de trabalho, um missionário ou missionária, um evangelista, um pastor presidente de igreja, que está passando perrengue, está sofrendo. Eu dou um conselho a você como amigo, não como irmão em Cristo apenas, como teu amigo. Prossiga. O teu alvo te espera. A tua coroa te espera. Não desanime pelas críticas. Não desanime porque estão te invalidando, tentando te diminuir, tentando te ofuscar. Não desanime por isso. Confie em Deus. Faça a obra que Ele te mandou fazer. Não dê ouvidos, porque se Jesus desse ouvido, a minha e a tua salvação estava comprometida hoje, mas Ele tinha uma missão a cumprir. Só que Ele foi para o Pai e deixou essa missão para os discípulos. Os discípulos também já passaram. A missão está com a gente. Nós vamos ser criticados, humilhados. Há palavras que nos deixam tristes. Há palavras que nos fazem pensar, será que vale a pena mesmo? Mas quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, o comportamento de Jesus, nós entendemos que vale a pena sim. Vale a pena libertar pessoas do jugo do diabo e entregá-las nas mãos de Deus. Essa é a nossa missão, meus queridos. Não desanima, não. Quantos pastores, quantos presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares estão hoje fora dos caminhos do Senhor por causa de uma palavra, por causa de uma perseguição. Mas olha para Jesus. Olha para Ele, olha o exemplo. Ele foi até a morte de cruz, mas Ele não desanimou da sua missão. Tem momentos que a gente tá para baixo mesmo. Lembra de Elias? Elias estava chateado. Ele estava fazendo tudo certinho, mas ele estava sendo caçado para ser morto. Até que Deus falou com ele, não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobrou diante de Baal. Tu não está sozinho.
E Deus anima Elias para Elias continuar a jornada dele. Elias teve um momento de crise na vida dele. Porque tem aquele momento que nós somos apertados. Queremos até desanimar. Mas não desanima não. Confie em Deus. Faça como Jesus fez. Diante das críticas, dos apertos, das perseguições e provações, ele cumpriu sua missão. E eu tenho certeza que Jesus quer que você cumpra a missão que ele deixou para nós cumprirmos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê a graça que você precisa. Olhe para Jesus. E Deus te abençoe, você, tua família e teus projetos. Você que chegou agora ao nosso canal, se inscreva. Esse canal aqui é apenas para ajudar pessoas. Contribuir de alguma forma, aproveitando a oportunidade da tecnologia. Que Deus te abençoe e te guarde em tudo. No nome de Jesus.